continuidade, então, no Saltério. Estamos estudando o livro dos Salmos, intervalos entre séries expositivas que fazemos aqui. A última série que tivemos foi do Solas da Reforma. Então, há 2 domingos, retornamos para o Saltério e estamos caminhando, então, salmo a salmo. E hoje chegamos ao Salmo 18. Salmo 18 são 50 versos, meus irmãos. Farei a leitura, peço para que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor com atenção, com temor e com fé. Assim diz a palavra do nosso Deus. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque Ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os seus inimigos, multiplicou os seus... meus irmãos. E espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas.
Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram. Eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora, como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Até aqui, leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós acabamos de ouvir Tua voz, Pai. Acabamos de ser edificados. Agora clamamos ao Senhor que nos ajude a entender e que esse texto, ó Deus, seja para nós um desafio de sermos gratos ao Senhor olhando para a nossa história, Pai. Enxergarmos a Tua boa mão naquilo que trazemos em nosso coração do que já vivemos, ó Pai. Que seja assim o nosso viver enquanto estivermos aqui nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Quais recordações você tem guardado? Quais memórias você guarda? Hoje com o Google Fotos fica mais fácil, né? Às vezes a gente está ali em casa e de repente aparecem aquelas recordações, as crianças pequenas, algum passeio que nós fizemos. E como é gostoso, né, irmãos? Trazer à memória essas recordações, dia do casamento, às vezes vem lá flashes do grande dia. É muito bom trazer à memória essas lembranças, mas ao olhar para a sua história, às vezes, ou melhor, ao olharmos para a nossa história, às vezes nós não nos damos conta da boa mão do Senhor, conduzindo, guiando, sustentando, amparando, dirigindo os nossos passos. Crianças, o nosso Deus é o Deus da história, sabia, Eric? Deus é o Deus da história. Toda a história, crianças, seja do povo de Israel, seja a história do nosso Brasil, seja a nossa história, toda a história ela é guiada por Deus. Às vezes, papais e mamães, a gente divide histórias seculares e histórias bíblicas, já viu? Parece que uma coisa não está relacionada à outra. Aquilo que a gente aprende na escola parece que não tem nada a ver com o que a gente aprende na igreja. O fato é que o Senhor é o Senhor que guia a história. A Escritura é um livro que conta a história da redenção. Mas sejam as histórias do povo de Israel entrando em Canaã, ou as histórias da esquadra liderada por Pedro Álvares Cabral chegando na Bahia no dia 22 de abril de 1500. Toda a história é guiada, governada e dirigida por Deus. Inclusive a nossa, que às vezes é marcada por lutas, mas também momentos de paz. Vitórias,
mas também derrotas. Alegrias, mas também tristezas. Deus é o Deus da história e precisamos aprender a enxergar a boa mão do Senhor em nossa história. O tema do sermão de hoje, crianças, é memórias. Memórias. Contemple a boa mão do Senhor em sua história e seja grato a Deus. Contemple a boa mão do Senhor na sua história e seja grato a Deus. Tens contemplado a boa mão do Senhor em tua história? Você consegue reconhecer a boa mão do Senhor guiando a história da sua vida? Será que enxergamos isso, meus irmãos, mesmo nos momentos difíceis? Será que somos gratos a Deus mesmo quando as coisas não saíram como nós desejávamos? Qual é a tua reação ao relembrar a própria história? Encontramos este mesmo salmo, meus irmãos, o Salmo 18, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 22. No título do salmo, que eu não li propositalmente, nós temos aqui um contexto de quando se passou esse salmo. Veja o título do salmo, são aquelas letrinhas pequenas: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E aí então, ele diz, ele canta este salmo, ele ora este salmo. Esse salmo, então, possivelmente foi dito por Davi no momento em que Davi já havia chegado em idade bem avançada. Quando você olha ali o segundo livro de Samuel, capítulo 22, capítulo 21, capítulo 23, você tem justamente aqueles instantes finais da vida de Davi. Davi foi para uma guerra e já ficou muito cansado. Aí os homens dele chegam e lutam por ele, e vencem, e o livram do inimigo, e aí depois ele vem e fala esse salmo maravilhoso, e aí você tem no capítulo 23 as palavras finais já do rei de Israel. Então provavelmente esse salmo foi dito por Davi nos instantes finais da sua vida. E Davi aqui, ele olha para trás, ele olha para a história, e o que ele mostra para a gente? Uma vida cansada, de lutas, tristezas? Sim, tem muitas lutas aqui. Provavelmente em seu coração tem havido momentos de tristeza, angústias pelas quais ele passou ao recitar, ao contar para nós algumas partes deste salmo. Mas Davi contempla a boa mão do Senhor, sempre o sustentando, sempre o dirigindo. E nós precisamos aprender a contemplar a boa mão do Senhor na nossa história e, como Davi, ser gratos ao Senhor. Tens contemplado a boa mão do Senhor em sua história? Tens sido grato a Deus pela sua história, ainda que seja repleta de lutas? Hoje nós veremos, meus irmãos, 5 lições que nos movem a ter um coração grato quando contemplamos nossa história, ainda que passemos por momentos difíceis, ainda que tenhamos uma história de muitas lutas. Primeira lição que nós temos aqui está nos versos de 1 a 3. Crianças, primeira lição é: reconheça a proteção do Senhor. Reconheça a proteção do Senhor. Davi, olhando para trás em sua trajetória, ele abre o Salmo 18, relembrando aqui com gratidão que o Senhor é o seu protetor. Os 3 versos iniciais, meus irmãos, mostram a gratidão do rei de Israel, porque ele reconhece que o Senhor o livrou, o Senhor é o seu refúgio. Ele expressa a sua sincera devoção quando ele diz: eu te amo e continuarei o amando. Ó Senhor, força-me. É essa ideia que está aqui contida nessa primeira linha do verso, que é um pouquinho diferente do capítulo 22 do segundo livro de Samuel. Você vai perceber algumas diferenças, mas o conteúdo aponta para a mesma ideia. E aqui no Salmo ele começa: eu te amo e continuarei te amando, o Senhor que é a minha força. Com essas palavras iniciais, ao olhar e se lembrar de sua história, Davi, o rei de Israel, ele demonstra reconhecimento. Não só isso, Davi demonstra intimidade com Deus.
ele caminhou com Deus, ele conhece o seu Deus. Reconhecimento de que o Senhor é sua força revela sua dependência de Deus. Por isso, na sequência, ele diz que o Senhor é o seu rochedo, o Senhor é o seu escudo, o Senhor é o seu baluarte, como mostra aí no final do verso 2. Crianças, vocês sabem o que é baluarte, crianças? Baluarte é base, é alicerce. Crianças, a casa que não possui alicerce, Estela, a casa que não possui alicerce não para de pé, cai. E o que Davi está contando para a gente aqui, usando essa figura de linguagem, o que Davi está dizendo é que o Senhor é quem o faz permanecer de pé. O Senhor é quem o sustenta, crianças. O Senhor é quem sustenta Davi para que ele continue avançando, vencendo e seguindo em sua vida. Por isso que Davi declara na sequência: invoca o Senhor, digno de ser louvado. Coração grato, meus irmãos, ele reconhece que o Senhor é digno de receber todo louvor. Coração grato reconhece que mesmo em momentos de dificuldade, e nós temos momentos de dificuldade, mas Deus permanece fiel. Nós não. Muitas vezes nós não permanecemos fiel, mas o nosso Deus, ele é fiel. Nosso Deus é quem sustenta os seus filhos, quem sustenta o seu povo, porque Deus concede a eles salvação. Davi reconhece a salvação do Senhor. Como tens reagido diante da sua história? Tens reconhecido a boa mão daquele que é digno de todo louvor? E tens demonstrado um coração devoto ao Senhor, um coração grato, um coração que reconhece o cuidado diário do Senhor? Muitas vezes nós olhamos para a nossa história e não reconhecemos a proteção do Senhor. Às vezes atribuímos a sorte. Que sorte, David! Olha, foi por pouco. Se eu não tivesse saído um pouquinho depois do horário, pode ser que eu estivesse no meio daquele acidente. Já aconteceu isso com você? Sorte, meus irmãos! É Deus quem conduz a história. É Deus quem conduz o seu povo. É Deus quem nos procede, quem nos protege. O Senhor é o nosso protetor. Não é a sorte. Sempre é Deus. A maior evidência desse cuidado que recebemos do Deus protetor, ela se manifesta não só no nosso dia a dia, nas lutas que travamos contra os nossos inimigos, mas ela se manifesta na cruz. Na cruz temos o sangue daquele que nos purifica e assim não só nos protege da ira justa do Deus justo, mas também garante que o Senhor não será contra nós, mas agora Ele será por nós. Cristo é aquele que nos salva dos nossos inimigos, pois o pecado não tem domínio sobre aqueles que pertencem a Ele. Por isso, irmãos, podemos olhar para a nossa história com corações gratos e devotos, pois Cristo é a nossa força, Cristo é o nosso refúgio, Cristo é o nosso protetor. Talvez a sua história seja uma história de muitas derrotas. Eu não conheço. Talvez você, ao olhar para a sua história, só encontre derrotas. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está encontrando derrotas na sua história, é porque você não está considerando Cristo. Porque Cristo faz parte da nossa história. Cristo faz parte da história do seu povo. E Ele venceu o maior dos nossos inimigos e nos torna mais que vencedores. Segunda lição, reconheça a salvação do Senhor. Primeira lição, reconheça a proteção do Senhor. Segunda lição, reconheça a salvação do Senhor. E aí, essa está dos versos de 4 a 19. Irmãos, a estrutura do saltério nos permite observar que os salmos de agradecimento, como este que nós estamos, eles são seguidos de salmos de lamento. Salmos de lamento são aqueles que descrevem situações difíceis, situações em que o salmista se vê aflito e ele clama ao Senhor, em que ele se vê cercado
cercado de inimigos, e então ele levanta a sua voz ao Senhor, clamando que o Senhor o proteja, clamando que o Senhor o levante, clamando que o Senhor vá à sua frente derrotando os inimigos. O Salmo 17, que nós vimos semana passada, é um desses salmos, um salmo de lamento que descreve uma súplica em um momento em que o salmista clama diante do desespero que ele está vivendo. Agora, Salmo 17, salmo de lamento. Salmo 18 é um salmo de agradecimento. E na estrutura dos salmos de agradecimento, sempre vemos, ora de uma forma reduzida, ora de uma forma mais ampla. Sempre vemos memórias das aflições vividas, que é o que temos aqui, bem nos versos de 4 a 19. Verso 4, Davi diz, veja aí na sua Bíblia: laços de morte me cercaram. Laços ou cordas de morte são como a figura aqui, meus irmãos. E aqui o Saltério, ele trabalha com muita figura de linguagem, faz parte da poesia hebraica. E aqui é uma figura de linguagem que aponta, Natan, para a ideia de um guerreiro vitorioso que amarra os seus inimigos ou aqueles que foram derrotados. Então esses inimigos, eles se veem em completa destruição. Agora não resta mais nada senão aguardar a morte. Davi, ele relembra momentos em que ele se viu cercado de modo que a morte parecia iminente. A cena, portanto, é como se Davi, ele estivesse amarrado por seus inimigos e já estivesse se considerando, Dilson, como alguém derrotado. Laços de morte me cercaram. E essa circunstância de terror é evidenciada pelo uso de paralelos. Lembra que a poesia hebraica, ela trabalha com algo chamado de paralelismo, que é a mesma coisa repetida no verso seguinte, só que com palavras diferentes. Então, aqui nos versos 4 e 5 nós temos paralelismo, certo? As linhas aqui desses versos, elas formam, são paralelos aqui com palavras diferentes, trazendo a mesma ideia, e isso evidencia o momento angustiante que Davi estava passando. Já passou por momentos angustiantes? Já se viu em momentos que não sei mais o que fazer, pastor? Olha, já tentei isso, tentei aquilo, tenho orado, mas parece que nada acontece. Às vezes nós passamos por momentos assim, meus irmãos. Diante de tal circunstância, é inegável que somente a boa mão do Senhor preservando-o, poderia dar alívio dos inimigos, poderia salvar Davi. E é justamente isso que acontece. As linhas do verso 6 formam mais uma construção de paralelismo, evidenciando que o Senhor o ouviu, e não só o ouviu, mas o Senhor veio ao seu socorro. Verso 6, na minha angústia invoquei o Senhor. Olha o paralelo. Eu gritei por socorro ao meu Deus. E aí vem uma outra ideia. E ele do seu templo ouviu minha voz, e o meu clamor, paralelo, lhe penetrou os ouvidos. O Senhor não só ouviu, o Senhor deu atenção. Às vezes nós fazemos com os nossos filhos, às vezes nós ouvimos o que eles estão dizendo, mas não damos atenção para eles. Já aconteceu comigo também. O Senhor, Ele não é como nós. O Senhor, Ele ouve o nosso clamor e Ele vem ao nosso encontro para nos socorrer. E aqui Davi está mostrando isso. O meu clamor, ele foi ouvido pelo Senhor. O meu clamor entrou dentro dos seus ouvidos. Ele atentou para a minha voz. E aí dos versos de 7 a 15 nós vemos o socorro do Senhor. O Senhor se levanta para socorrer Davi, e Davi se relembrando disso, mostrando que o Senhor, ele vem então como um justo juiz que se levanta contra homens maus, e não só se levanta contra eles, mas vinga. Ele pune esses homens maus, ele pune os inimigos. Davi, usando uma figura de linguagem, diz que a terra se abalou e tremeu. A terra se abalou e tremeu no verso 7. Davi coloca diante dos leitores aqui figuras que expressam a supremacia de Deus e sua fúria ao se levantar contra os inimigos. Alguns estudiosos dizem que aqui, Jamílis, nós temos, nessas figuras apresentadas por Davi, nós temos uma referência ao momento que Deus livrou o povo do Egito.
Você se lembra das figuras que nós temos no Egito? Meus irmãos, quando o povo sai do Egito, nós temos aquela coluna de fogo. Quando o povo sai do Egito, nós temos água se abrindo, mar se abrindo e o povo passando e Deus depois derrotando os inimigos. Quando o povo sai do Egito, nós temos o encontro de Deus com o povo no Monte Sinai, e aquele momento deve ter sido fantástico, pois o povo ali, ele ouve a voz de Deus, Deus profere os 10 mandamentos, e o povo fica com tanto medo que eles falam assim: Moisés, vai lá, deixa a gente aqui, volta e depois você conta pra gente. Imagina quão assustadora é a voz de Deus. Nós não sabemos se Davi está se referindo a esse momento que Deus se apresenta com todo esse poder, com toda essa soberania diante do povo. Nós não sabemos se é isso que Davi está, se é esse o quadro que Davi coloca aqui diante de nós, mas o que nós sabemos e o que fica evidente aqui é a ira de Deus contra os homens ímpios, os homens que se levantam contra o ungido do Senhor, contra o rei Davi, ungido de Israel. O verso 8 fala de narinas de onde sobem fumaça, fogo devorador sai de sua boca. Crianças, isso não significa, Laurinha, que saía literalmente aqui das narinas, do nariz de Deus, fumaça. Não é algo literal, mas aqui é uma figura de linguagem. Figura de linguagem são exemplos para mostrar, exemplos que são usados aqui como paralelos para mostrar que Deus tem uma ira santa, uma ira justa, que Deus ele se levanta contra os inimigos, que Deus ele se levanta contra os atos pecaminosos desses inimigos. Deus se mostra irado contra os homens ímpios e suas ações más contra o rei de Israel, contra o escolhido do Senhor. Irmãos, Deus é justo, Deus é perfeito em santidade, Deus odeia o pecado, e todos aqueles que vivem entregues ao pecado são considerados, como nós vimos em Efésios 2:3, como filhos da ira, e a ira do Senhor está sobre esses. Justamente porque Ele é um Deus santo, justamente porque Ele é um Deus perfeito, justamente porque Ele é um Deus justo, Ele não tolera o pecado. Nós muitas vezes toleramos o pecado. A gente faz isso com nossos filhos, faz isso com os nossos irmãos. Às vezes as crianças pegam e contam uma mentirinha e a gente fala assim: que engraçado, olha só, já está mentindo para o papai. Irmãos, é pecado, nós não podemos tolerar o pecado. Agora, quando a criança faz algo contra a gente, derrubou suco na mesa, vai ser disciplinado. Aí nós queremos aplicar mão pesada, em ocasiões que muitas vezes não são pecaminosas, mas que ferem o nosso ego. Agora, contra o pecado, muitas vezes toleramos os nossos irmãos, que muitas vezes estão agindo de forma pecaminosa, e nós nos calamos, não confrontamos em amor, como a própria palavra diz. Deus não tolera o pecado, e você e eu somos chamados a sermos imitadores de Deus. Deus não tolera o pecado, e esses inimigos de Davi são pecadores e alvos da ira santa de Deus. Davi olha para trás e lembra disso. Mas a Escritura também mostra que nós éramos inimigos de Deus. Na nossa história nós temos isso. Então, quando a ira de Deus estava inclusive sobre nós, Cristo tomou o nosso lugar. E naquela sexta-feira sangrenta, Ele sofreu sobre si a ira de Deus, se fazendo maldito no lugar da igreja. Preste atenção nisso. Nós nos lembramos dos momentos de dor e sofrimento, momentos em que laços de morte nos cercam, momentos em que fomos derrotados, e isso causa em nós angústia, causa em nós tristeza. Contudo, qualquer dor e sofrimento que você ou eu passemos nesta terra é fruto e consequência do pecado e de vivermos em um mundo de pecado. Entendeu isso? Toda dor e sofrimento que te cercam
Nós vivemos no mundo de pecado e nós somos pecadores. Consequência disso. Agora deixe-me lembrá-lo de uma coisa que tem na sua história. Na sua história há um Cristo, o justo, que não sofreu por causa de seus próprios pecados, mas por causa dos nossos pecados. Ele não merecia. Nós, consequência do nosso pecado, vivemos no mundo mau. Ele não merecia. A morte na cruz, o sofrimento físico, todos os açoites que Cristo Jesus sofreu em nosso lugar apontam não somente para a ira e para a barbárie dos romanos, mas principalmente a ira de Deus que recaiu sobre o Santo de Israel, o rei maior que Davi, aquele que se colocou no lugar dos homens maus para conceder a eles esperança de nova vida. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não fez nada. Você não fez nada. Irmãos, pessoas que estão sem essa esperança de nova vida encontrada somente em Cristo, muitas vezes se entregam às cordas de morte. Muitos, por não terem esperança diante de circunstâncias reais de sofrimento, de dor, acabam sucumbindo e se entregando até mesmo ao suicídio. Muitos, por se lembrarem de suas próprias histórias, da dor e sofrimento que passaram, se rendem ao desespero e se entregam à depressão, de buscar cordas de morte para findar a própria vida. Davi, no momento de medo, ele gritou ao Senhor e ele se levantou para socorrer. E como nós vemos dos versos de 16 a 19, como os versos 16 a 19 mostram, aquele que é o refúgio, aquele que é a sua força, o salvou. Ele se levantou para salvá-lo, ele o livrou dos inimigos. Tu estás aqui hoje e ainda que a tua história não tenhas gritado e buscado ao Senhor na tua história, ainda que você olhe para trás e veja momentos em que você escolheu caminhar sozinho, em que você escolheu seguir sozinho, sem gritar ao Senhor, sem clamar ao Senhor, o fato é que, pela misericórdia do Senhor, você está aqui nessa noite. Ainda que lá atrás você tenha escolhido seguir sozinho, nos momentos difíceis, ainda que você não tenha recorrido ao Senhor, como Davi fez aqui, mas eu quero que você entenda que o fato de você estar aqui hoje, nesta noite, é misericórdia do Senhor. Misericórdia do Senhor que se expressa através de outro rei maior que Davi, que é a razão da misericórdia do Senhor, que te trouxe aqui nesta noite, para que você ouça essa palavra de esperança, para que você ouça a palavra de salvação, palavra que nós encontramos em Cristo Jesus. Deus nos salva em Cristo, irmãos. Na história podemos ver momentos em que o Senhor nos livrou de homens maus, situações difíceis, situações terríveis. E eu não sei quantas vezes você esteve cercado por situações difíceis, situações de desespero, laços de morte, ou talvez você esteja nessa situação agora, cercado por esses laços angustiantes. Clame ao Senhor, porque Ele ouve. Clame e seja grato ao Senhor, porque Ele ouve, Ele te ouviu e Ele te ouvirá. Te ouvirá por causa de Cristo. Na cruz, Cristo foi colocado, não com cordas de morte, mas com pregos. Cristo foi pendurado no madeiro em nosso lugar. Se essa história não faz parte da sua vida, hoje é o momento de colocar sua fé e esperança no Senhor e abandonar a vida de pecado, abandonar a vida que te leva para os laços de morte. Se você já entendeu quem é Cristo, se você já entendeu que Cristo é o único caminho, mas ainda sofre com sua história, é o momento de encará-la de forma diferente. É o momento de encarar a história olhando para a cruz que está vazia e sendo grato pela salvação do Senhor. Salvação essa
que é manifestada em Cristo, pois na cruz Ele não só assumiu o nosso lugar, mas também venceu os nossos inimigos e triunfou sobre eles, nos fazendo vencedores, nos concedendo esperança e esperança de vida. Terceira lição: reconheça a justiça do Senhor. Os versos de 20 a 29, após relembrar que a salvação veio do Senhor, pois nos momentos de aflição do alto, Davi foi socorrido, ele reconhece a retribuição por causa da justiça. Davi ele se coloca como alguém que caminhou e observou os preceitos do Senhor e por isso Deus o retribuiu. Por isso Deus agiu em seu favor. Há um comentarista que diz: Davi não está reivindicando perfeição impecável, mas está asseverando sua integridade pessoal diante do Senhor. Ele está andando em justiça e suas mãos eram limpas. Deus o galardoara em conformidade com o seu caráter. Então aqui, meus irmãos, a partir do verso 20, não significa que Davi está dizendo assim que ele foi alguém impecável, que ele não cometeu pecado nenhum, que ele sempre seguiu de forma perfeita a lei do Senhor, porque nós sabemos que não foi assim. Davi, ele está demonstrando aqui mais uma vez, como vimos semana passada no verso 17, devoção ao Senhor. Devoção por meio de uma vida que observa os mandamentos do Senhor, como uma forma de louvar a Deus, como uma forma de honrar a Deus. Irmãos, por estarmos em aliança de graça com o Senhor, não significa que por sermos alvo dessa graça de Deus, que nós temos liberdade de viver de qualquer forma. Não significa que não existem leis para direcionar e guiar a vida dos cristãos, da igreja de Cristo. Pelo contrário, uma vez que estamos em um relacionamento pactual em que Deus nos alcançou por sua graça, nossa resposta deve ser seguindo a justiça de Deus. Mas nem sempre na nossa história o caminho de Deus foi uma realidade para nós. Talvez você tenha tristes lembranças de momentos em que não guardou o caminho do Senhor e seguiu o seu próprio caminho, seguiu o seu próprio coração. Talvez por causa de erros cometidos lá atrás, por não andar nos caminhos do Senhor, você ainda colha consequências. Atenção para isso. Reconhecer a justiça do Senhor envolve conhecer os caminhos do Senhor e saber que Ele é benigno para com benigno. Verso 25, para com benigno, benigno te mostras. Mostrar-se benigno para com benigno refere-se à demonstração da bondade ou amor pactual com aqueles que estão em aliança com o Senhor. E Deus, meus irmãos, Deus manifesta a sua bondade sobre aqueles que estão em aliança com Ele, não pelo quanto esses são perfeitos por caminharem na lei do Senhor, mas pelo quanto Cristo foi perfeito. Cristo justo, íntegro, fiel em tudo. Cristo viveu de forma impecável, Ele sim viveu de forma impecável. Sua obra perfeita, completa, ela é imputada à igreja, é imputada a nós, de modo que diante do tribunal de Deus, o seu povo, aqueles que foram comprados na cruz pelo seu sangue, são considerados justos. Cristo. Os cristãos não são tornados justos, entenda isso, mas considerados justos por Deus, porque a justiça de Cristo recai sobre eles, cobrindo-os, de modo que Deus não os vê e os consome por causa das suas injustiças, das injustiças praticadas por eles, mas os vê e os aceita como filhos adotivos, por causa da obra perfeita do justo, Cristo. Então, por causa do Rei maior que Davi, aquele que é impecável, os cristãos são alvo da benignidade, são alvo do amor pactual. Isso é graça. E os verdadeiros cristãos desfrutam desse relacionamento por meio da fé. Por isso, justificação pela fé. Ainda que não tenhas andado por um caminho de fé, ainda que na tua história você tenha isso, eu quero te lembrar, eu quero que a tua memória sempre traga isso. O Rei maior que Davi, Jesus Cristo, Ele fez isso.
no lugar da igreja, ainda que na tua história você tenha caminhado seguindo o teu coração. O Rei maior, Ele fez. E porque Ele cumpriu, nesta noite, você pode olhar para a sua história e descansar no Rei maior que Davi, em Cristo. Porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Você pode se achegar com fé e descansar na justiça do Supremo Rei. Talvez sua história seja de alguém que tentou e ainda continua tentando conquistar o favor de Deus pelas suas próprias forças. Não faça isso. Abandone esse caminho. Então somente siga Cristo. Só se preocupe em ser mais parecido com Cristo, aquele em quem nós contemplamos a justiça de Deus. Quarta lição: reconheça a provisão do Senhor, os versos de 30 a 45. Nesses versos, Davi descreve as ações do Senhor, o fortalecendo para o combate e o fazendo vitorioso. Davi olha para a sua história e não se gaba pelas suas conquistas. Ele não fala assim, eu venci porque eu fui muito esperto. Davi era homem de guerra, Davi era homem bom de batalha, mas Davi olha para a sua história e reconhece que todas as suas vitórias vieram do Senhor. Pois quem é Deus, senão o Senhor? A pergunta aqui, meus irmãos, no verso 31, é uma pergunta retórica. Ou seja, ela não exige uma resposta. Não há Deus como nosso Deus. A pergunta retórica aqui serve para enfatizar essa realidade. Não existe Deus como nosso Deus. E Davi mostra isso apresentando, primeiro, o reconhecimento de que o Senhor o fortaleceu para o combate contra os inimigos, os versos de 32 a 39. Depois, reconhecendo que o Senhor é quem o tornou vitorioso. Primeiro ele mostra que o Senhor o fortalece, depois ele mostra que o Senhor é quem o torna vitorioso. O Senhor é quem entregou os inimigos para que Davi os derrotasse. E terceiro, Davi, ele reconhece que foi o Senhor quem o colocou sobre as outras nações. O Senhor foi quem o colocou sobre as nações vizinhas, de modo que ao ouvirem sobre as vitórias de Davi, essas nações, elas logo se renderam e se submeteram a Davi, sem ele precisar muitas vezes levantar a espada. Nos momentos de batalha, nos momentos de luta contra inimigos, o Senhor proveu aquilo que Davi precisava, fortalecendo e o fazendo vitorioso. Mas isso não acontece somente com Davi. Muitas vezes o Senhor provê aquilo que necessitamos. Em quantos momentos, ao olhar para a sua história, você vê a boa mão do Senhor conduzindo a sua vida de formas incríveis, provendo aquilo que é necessário? Você consegue enxergar isso na sua história? A provisão do Senhor, ela se manifesta muitas vezes em detalhes pequenos e às vezes em circunstâncias grandes, situações grandes e por meio de diferentes formas. Às vezes, David, é uma resposta de oração. Você orou e o Senhor foi e respondeu. Mas às vezes, Edinaldo, às vezes você nem orou e de repente o Senhor traz aquilo diante de você e você fala assim, uau! Que Deus maravilhoso! Às vezes, Deus mostra sua provisão por meio do povo. Olha só a importância de você estar unido ao povo de Deus, unido à igreja do Senhor, porque aqui Deus manifesta a sua bênção por meio da comunhão, provisão. Quando a igreja carrega uns aos outros, servindo de suporte, quando oramos uns pelos outros, como é gostoso. Às vezes está passando por um momento de aflição, luta, desespero, e um irmão chega e fala assim, olha, estou orando por ti, vamos junto, tá? Provisão do Senhor, que se manifesta de diferentes formas, diferentes meios. Mas a maior expressão da provisão do Senhor se manifesta em uma criança que veio ao mundo. O Messias encarnado, que deixou sua glória para se tornar como um de nós. O Messias encarnado que é a provisão do Senhor para a nossa salvação.
ao olhar para a tua história, não deixe de se lembrar e ser grato ao Senhor por tua provisão para a salvação. Não é pela força, não é pela tua capacidade, não é porque podemos ser bons, amáveis, fiéis e sinceros e cumprir a lei do Senhor. Não, meus irmãos, nós não podemos, mas aquele que podia, fez no nosso lugar. Aquele que podia vencer a morte, venceu no nosso lugar, nos dando sua vitória e nos fazendo mais que vencedores nele. Cristo Jesus é a provisão de Deus para a nossa salvação. Reconheça isso na sua história. Quinta e última lição. Reconheça que a vitória pertence ao Senhor e o louve. Reconheça que a vitória pertence ao Senhor e louve a esse Deus maravilhoso. Os versos de 46 a 50, e eu farei a leitura desses últimos versos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade ou amor pactual, bondade pactual, para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade, para sempre. Davi, ele encerra agora suas recordações, suas memórias, neste salmo precioso, e ele encerra com uma doxologia. Crianças, doxologia é uma fórmula de louvor e adoração. É um texto de louvor e adoração a Deus aqui, reconhecendo a grandeza de Deus. Os versos 46 a 48, Davi louva o Senhor, reconhecendo que Deus é o seu vingador. Deus o livrou dos inimigos, colocando-o acima deles. Mas nos versos 49 e 50, o próprio Davi coloca-se louvando ao Senhor, reconhecendo que diante de sua história o Senhor usou da bondade pactual para com o seu ungido. Davi, que é o ungido, rei ungido de Deus, o escolhido de Deus, mas não só com Davi, mas também com sua posteridade, eternamente, para sempre. Amor pactual trouxe benefícios para o rei ungido, e ele desfrutou então desse cuidado do Senhor, e afirma que a sua posteridade também desfrutará por causa do quê? Por causa da aliança. A palavra ungido aqui, meus irmãos, significa separado. Ungido, Messias, em hebraico. No grego, Christus. A palavra ungido significa separado. Separado para uma atividade específica. Separado para uma atividade especial. Davi, assim como os outros reis de Israel, eram ungidos, separados, consagrados para atividades específicas, separados para desempenhar um papel importante diante do povo, que era o papel de ser representante do Senhor. O rei de Israel deveria fazer valer a lei do Senhor no meio do povo. É isso que Deuteronômio afirma. Vocês quando tiverem um rei, o rei de vocês tem que ter a minha lei diante dele, para fazer valer essa lei diante do povo, governar submetendo-se à lei do Senhor. Então o governo do rei não era como ele desejava, mas como o Senhor ordenava. Por isso o rei, um representante de Deus. Mas Davi aqui, um ungido, escolhido por Deus, ele só espelha um rei maior do que ele. Outro rei que viveu entre nós. Outro rei que com sua vida glorificou a Deus e em sua morte e ressurreição revelou o supremo poder do Senhor. Cristo Jesus é aquele que nos mostra que a vitória não pertence à igreja, não é alcançada pela igreja, mas a vitória, ela pertence ao Senhor, por isso Ele é digno de todo louvor. Portanto, seja grato ao Senhor, seja grato ao reconhecer a proteção do Senhor na sua história, seja grato reconhecendo que Ele é a salvação.
Se agarre a Ele. Seja grato, reconhecendo a justiça do justo, que te cobre e te faz aceito diante de Deus, ainda que na sua história você tenha passado por injustiças. Mas existe um Deus justo, o Cristo que te cobre com a justiça perfeita. Reconheça e seja grato pela provisão que nunca deixou faltar. E se faltou, pode ser que tenha faltado alguma coisa material, lembre-se que o principal não faltou. E o principal não é a comida, não é a bebida. O principal é Cristo. E Ele não falta. Seja grato, pois a vitória vem do Senhor. E isso o torna o único digno de todo louvor. Contemple a boa mão do Senhor em sua história. E seja grato. Olhe para a sua história de uma forma diferente. Não murmurando, não com pesar, mas olhe da perspectiva do Redentor. E seja grato a Deus, até mesmo pelas lutas, até mesmo pelas derrotas. Porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó, Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração.